o restaurará. O pastor me pediu para trazer uma mensagem hoje. Costumo dizer que eu não sou um pregador, né? Então, os irmãos podem se assentar. Mas um servo de Deus, ele tem que falar do amor de Cristo, das boas novas. Para isso fomos chamados. Aqui nós vemos uma palavra de uma pessoa que viveu de perto, vivenciou ao lado do nosso Jesus. Se você ver aqui no versículo 1, vai dizer: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunho do sofrimento de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Louvado seja Deus. Aí o pastor falou assim: a palavra, a mensagem será sobre restauração. E eu gosto de falar sobre restauração. Eu falo direto comigo mesmo sobre restauração, quando eu sinto a necessidade de uma restauração. E o incrível de tudo isso é que eu falar de restauração comigo mesmo, assim, eu digo comigo mesmo, mas eu e Deus ali, sabe? Deus, ele me trouxe algo à memória um dia desses aí. Não sei se os irmãos aqui sabem, todos sabem, eu creio, do meu ofício de trabalho, né? Eu sou marceneiro. E ultimamente tem surgido para mim muitas reformas, e agora eu estou no ramo da tapeçaria. E esses dias eu peguei um sofá lá, tão velho, mas tão velho, que eu olhei para ele assim e falei: não tem jeito. Deu vontade de falar para o cliente: desiste. E vamos comprar um novo, vamos fazer um novo. Ah, mas eu tenho há muitos anos e... ah, rapaz, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu orei e falei: Senhor, me dá uma sabedoria aqui que eu preciso de Ti, Pai. E foi desmontando, desmontando, desmontando. E quanto mais eu desmontava aquele sofá, mais feio ficava. Espuma velha aí, fedendo um mijo, isso, aquilo e... pensa. Feio, né? Mas aí a parte de desmontar, eu consegui passar por ela. A parte melhor foi a parte de refazê-lo. E eu falando com o Papai do Céu. E o Espírito Santo de Deus falando no meu coração, arrepio só de pensar. É assim que eu faço com os meus. Porque o ato de você passar por uma restauração significa que é você pegar uma velharia, vamos se dizer assim, que muitas das vezes não tem valor, e trazer de volta à vida. Está entendendo? Trazer de volta à vida. Você dá a vida de volta para aquilo que um dia se perdeu. Isso aí. E eu fazendo aquela obra-prima ali, porque eu digo que os meus trabalhos costumam ser como obra-prima. Eu falo isso para os meus clientes. Eu falei: meu trabalho tem que soar como obra-prima. Não é o dinheiro, mas quando o cliente olhar e falar assim: meu Deus, é outro. Não, você deve ter feito alguma coisa, é outro. Tem que soar desse jeito. E quando aquilo estava pronto, que você vai lá na casa do cliente, entrega, o cliente olha, você vê que aconteceu o novo de novo. O novo de novo. Não é outro sofá. É um sofá que foi usado por um determinado tempo. Vai gravando o que eu estou falando. Por um determinado tempo. E depois ele teve que passar, como diz lá, na mão do oleiro e ser refeito novamente. Louvado seja Deus. E eu falando com o Papai do Céu ali, eu falei: Senhor, como eu te agradeço. Porque eu não sei, uma coisa que eu me pergunto é como cada um aqui chegou ao entendimento de querer estar na presença de Deus. Porque eu, como pessoa, como ser humano, alguém um dia chegou e falou de Jesus para mim, e muitas das vezes eu não dei ouvido, eu ainda era criança, e o tempo foi se passando, mas eu ainda criança, eu cheguei a entrar na igreja, cheguei a cantar nas crianças, regi grupo de crianças, mocidade, louvor, varões, participei dos grupos, mas eu achava que eu era um cristão, sabe? A parte melhor de tudo é que eu já estava ali. E anos depois se passou e eu vim a me afastar.
Fiquei 2 anos afastado. Mas a parte que me chama muito a atenção é que quando eu voltei, quando eu passei pela restauração, eu senti algo que eu nunca tinha sentido antes. Eu era aquela pessoa que eu fui um dia lá atrás, mas só que renovada. Sabe, restituída. Está entendendo, irmão Robson? E anos se passam, hoje eu estou congregando na igreja Cristo Vive em Nós. E quantas vezes ainda eu olhando para mim eu falo, Senhor, eu preciso passar por um renovo. Eu preciso de uma restauração. Eu preciso de novo ter um encontro contigo, Senhor. Eu não sei porque o cristão ele tem que passar por isso, ele tem que ter esse entendimento, sabe, de almejar, ter a presença de Deus. Porque tem momentos da minha vida que eu me sinto só. Tenho certeza que cada um que está aqui passa por isso. Sabe, de olhar para si e falar, eu estou sentindo falta de alguma coisa. Você vai olhar para dentro de si, você vai falar, não é o meu filho, não é minha filha, não é minha esposa, não é o trabalho, não é o meu amigo. É um vazio que só o Espírito Santo de Deus pode preencher. Porque quando Ele preenche esse vazio, tudo que está ao seu redor faz a diferença. Acontece diferente. E eu estava trabalhando esses dias e eu fazendo umas contas ali, de umas peças que tinha que cortar e tal, e nada conseguia me trazer alegria, o prazer de estar ali, de fazendo, e eu falei, Senhor, eu sei o que é isso, é falta da tua presença. Mas irmão Wagner, você é cristão, tem que orar. Eu oro. Irmão Wagner, tem que jejuar, jejum. Mas muitas das vezes Deus ele se cala para nós. E nós temos que aceitar o silêncio de Deus. Mas isso não quer dizer que nós devemos pensar em parar ou desistir. Porque às vezes o Deus se cala para nós e a gente acha que é a hora de parar e jogar tudo para o alto. Louvado seja Deus, mas não é dessa maneira. Porque como foi pregado aqui no domingo, não tem coisa... a oração ela pode muito mesmo em seus efeitos, ela transforma, ela traz vida. E tem oração que eu e você às vezes faz, que Deus ele nem responde, mas só de a gente falar com Deus, você já sente algo diferente. Porque o Espírito Santo ele causa isso. E eu chamei minha esposa um dia, eu falei assim, amor, estou sentindo vontade de fazer algo diferente entre nós. Um propósito de oração. Até contei aqui um dia. Nós estamos nesse propósito até hoje. Mas em meio a esse propósito, o inimigo se levantou de uma maneira tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar. Pensa. Difícil mesmo. Mas só que quando você se depara com uma palavra como essa daqui, sabe, a palavra de uma pessoa que viveu ainda coisas piores, mas que tinha certeza de um Deus que traz restauração, que traz vida e transformação, e ainda exorta ainda a igreja, escrevendo para ela. Nós temos que pegar esse exemplo e trazer para nós. Nós temos que trazer isso para os nossos dias. E cumprir o nosso papel de cristão na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso não tem preço. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou, a sua eterna glória, depois de seres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Ou seja, todo o trabalho no Senhor não é em vão. Todo o sofrimento por amor à obra do Senhor não é em vão. Está entendendo? Tudo que passamos aqui vai ficar aqui, vai acabar. Vai acabar. Deus tem algo preparado muito maior para aqueles que o amam. Louvado seja Deus.
Pedro ele ainda fala aqui, ó, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nos traz um sinal. Nós não estamos perdendo tempo quando nós estamos a favor de Cristo. Quando nós sofremos mesmo. A irmãzinha estava ali, eu estava conversando com ela, e eu sinto uma alegria tão grande quando eu falo com ela, porque ela falou assim, está com 73, né? 73 anos. Ela, irmão Wagner, estou com 73 anos, e eu faço tudo, eu ando, e eu faço todas as minhas tarefas. Sabe por quê? Porque Deus me ajuda. Louvado seja Deus. É dessa forma. É dessa maneira. E aí, muitas das vezes a gente jovem, com a saúde em dia, queremos nos queixar que não podemos fazer isso ou aquilo, deixando sempre o principal de lado, porque ainda aqui diz ainda, rogo-vos, pois, igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Eu combinei isso com a irmã? Não combinei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu aprendo, quando eu ouço coisas da parte de Deus, com quem tem experiência para passar, eu aprendo. Somos falhos, somos pecadores. A graça do Senhor, ela tem nos alcançado dia após dia. Louvado seja Deus. E até aqui nos ajudou o Senhor. Então, muitas das vezes, no processo de restauração, eu sei o que eu passo, eu sei as áreas que eu preciso de mudança, que eu preciso de Deus. De Deus nós precisamos em todas elas, né? Todas as áreas. Louvado seja Deus. Agora aí você. Louvado seja Deus. E você que está aí sentadinho. Em qual área da sua vida você precisa de restauração? Qual área é essa? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque quando você pega a situação de... Uma vez eu dei essa mensagem aqui, um pedacinho dela, do oleiro que ele está fazendo a sua obra ali sobre as rodas, construindo um vaso e o vaso se quebra. A palavra vai dizer que ele torna a fazer novamente. Ele não desiste. Louvado seja Deus. Então, muitas das vezes a gente se achega na presença de Deus de um jeito a todo vapor, a milhão, sabe? Eu quero fazer, eu mesmo sou essa pessoa. Eu quero fazer assim, vai ser desse jeito, eu vou orar, eu vou jejuar, eu quero pregar, eu quero amar o próximo, eu quero isso, eu quero aquilo. Daqui a pouco você vai indo e vai cansando, vai cansando, vai cansando. Daqui a pouco, quando você pensa, você está parado. Quantos aqui não passam por isso? Louvado seja Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Deus que eu sirvo, que é o mesmo que você serve, que é por Ele que estamos aqui nessa noite, Ele tem restauração no ponto específico da sua vida. Ele tem transformação aonde você precisa de mudança. A palavra diz, Ele o exaltará, Ele restaurará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque quando a gente se achega a Ele, em espírito e em verdade, a gente tem aquele verdadeiro encontro com Deus. Ah, mano, Wagner, é pecado, é errado, eu senti desânimo, eu senti aquela fraqueza, aquela coisa, eu estou assim, ou eu fiz aquilo, ou eu... Acontece. Acontece. Mas eu quero te dizer uma coisa, o Deus que te trouxe lá atrás, até a presença dEle, Ele é o mesmo hoje. Ele não mudou, Ele não muda, Ele não mudará, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. O mesmo poder. Louvado seja Deus. Muitas das vezes Ele só precisa de um passinho pequeno de nós. Ele só precisa de uma atençãozinha de nós para Ele. E a gente se cala, a gente se trava, a gente se entrega muitas das vezes ao pecado, a gente se entrega à luta, à tribulação,
a prova. Louvado seja Deus. E aí o inimigo de nossas almas, ele aproveita. Louvado seja Deus, aleluia. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Louvado seja Deus, porque ele tem cuidado de nós. Ele cuida, quando a palavra fala que ele cuida, nós estamos dormindo. Louvado seja Deus, mas ele está acordado. Os anjos dele estão acampados ao nosso redor. Porque ele não dorme. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se tem uma coisa muito forte aqui, falando sobre a ansiedade, eu mesmo tenho um problema com ansiedade, às vezes dá até diarreia, tremedeira e dá tudo, porque eu não consigo raciocinar. Uma vez eu estava trabalhando em São Paulo, fiquei um mês lá, dormindo lá, e chegou no último dia de trabalho, eu falei, meu Deus, não sei o que está acontecendo, deu uma tremedeira, deu frio na barriga, deu tudo, de saber que eu ia para casa. Sabe? E aquilo era o quê? Ansiedade. Mas tem vários e outros tipos de ansiedade. E muitas das vezes a gente trava. Então, se tratando da vida espiritual, nós não podemos deixar isso nos afetar. Nós temos que lançar sobre o Senhor. E Ele cuida de nós. Louvado seja Deus. Ele cuida de nós. É nós crer e ter a certeza. Louvado seja o nome do Senhor. Sede sóbrios e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Sede sóbrios e vigilante. Louvado seja Deus. Está aqui um mandamento. Sede sóbrios e vigilante. O diabo não brinca. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é que nem eu disse aqui. Ele pode tentar contra a vida de um cristão. Ele pode tentar contra a minha e contra a tua vida. Louvado seja Deus. Mas se a gente lançar sobre o Senhor todo o fardo pesado, sabe aquele jugo que nós não aguentamos mais? O diabo não tem poder. Ele não pode contra aquele que se enche de Deus. Quando a gente se enche do Espírito Santo de Deus, ele não pode, ele pode até tentar. Ele se levanta, mas ele cai por terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus santo e poderoso. Resistir-lhes firmemente na fé. Acabei de falar, né? Resistir firmemente na fé. Louvado seja Deus. De certo de que sofrimentos iguais ao vosso estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ou seja, quando a gente entende que de uma certa maneira não, essa é a maneira mesmo. Não tem, a igreja do Senhor na terra ela é uma só. Nós temos aqui a igreja Cristo vive em nós, porque esse é um povo que Deus separou. Mas a igreja do Senhor na terra ela é maior do que isso daqui. Deus ele vem por um povo muito maior. Quando Pedro ele manda essa mensagem para essa igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que eu entendo com isso daqui? Os meus sofrimentos são o seu sofrimento é o meu sofrimento. E a palavra vai dizer chorar com o que chora, alegrai-vos com o que se alegram. Quantos nessa época aqui perderam a vida por amor ao Evangelho? E quantos hoje estão dispostos a fazer isso? Você pode contar nos dedos. Você conta nos dedos. Sabe por quê? Porque está escasso. No meio do povo de Deus isso está escasso. Porque a gente não queremos negar a nós mesmos para fazer o querer de Deus. Nós queremos fazer o nosso querer primeiro, para depois cuidar do querer de Deus. E isso está errado. Isso está completamente errado. Porque lá em Mateus 6,33 vai dizer que buscar primeiro o reino de Deus. Nós estamos e Deus está à frente. Louvado seja Deus. E o Evangelho ele é isso. Porque muitas das vezes você vai querer se achegar a Deus porque você precisa de algo, você precisa de mudança. Isso é errado? Não, não é errado. Você precisa de, sei lá, todo mundo tem sonhos de realizar,
coisas na vida e conquistar e tudo mais, e nada disso é errado. Mas só que onde está Deus envolvido no meio desses projetos? Ele está em primeiro lugar? É para glorificar o nome de Deus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então não importa o que nós passamos aqui nessa terra, não importa o que vivenciamos aqui hoje, o amanhã ainda mais a Deus pertence. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa eu quero te dizer, que a restauração que eu preciso, que você precisa, aí sim, ela vem do Senhor. Isso importa. Louvado seja Deus. Isso realmente de fato importa. Que nós creiamos no Deus que nós servimos. Que ainda que tivemos que rastejar pelo esse mundo, por essa terra aí afora, nós não negarmos a Cristo, Ele nos dá força para continuar um pouquinho mais. Ele nos estrutura, nos dá sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós falamos de restauração, nada mais é do que isso. Você dá vida àquilo que um dia teve vida. Uma vez eu até falei na outra igreja lá, que tem um louvor que eu admiro muito, que fala: eu quero viver algo novo. E eu já vi muitas pessoas falando assim: eu quero viver algo novo, sabe? Eu quero coisas novas e tal, né? E um amigo meu falou que não concordava com esse louvor. Aí eu peguei e perguntei para ele por quê. Eu falei: Jacques, responde, mas por que você não concorda? Viver algo novo está fora do contexto, né? E tal, né? Mas só que aí eu falei para ele: mas ouve o que vem a seguir. Faz meu coração arder de novo. Está falando de você viver aquilo que você já viveu antes. Louvado seja Deus. Isso é restauração. Isso é restauração. Fazer algo novo. Faz o meu coração arder de novo. Está falando de você viver aquilo que você já viveu antes. Sabe? Aquela comunhão. Sabe aquela oração que você fazia? Sabe aquele derramamento de lágrimas nos pés do Senhor? De você sentir a presença dEle poderosamente, falar: Senhor, obrigado, por o Senhor estar aqui ao meu lado. De você acordar pela manhã, clamando o sangue de Cristo. Falar: Senhor, me acompanha durante o meu dia. De você guardar o contato, guardar a palavra dEle no teu coração. Às vezes a gente passa semanas, dias, e não queremos abrir a nossa boca para clamar a Deus. Isso não pode acontecer na vida de um cristão. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Outro dia a pastora falou que o senhor irmão Wagner, quando ele prega, né? Ele dá uma saudação. Ele parece que é mais forte do que na mensagem, né? Aí eu fiquei pensando naquilo ali, né? Aí eu comecei a caminhar ali, pensando, e eu falei: Senhor, como é que pode ser isso, né? Aí eu falei: eu sei. Que normalmente quando eu dou uma saudação, eu falo de algo que eu acabei de viver. E na palavra é algo que eu preparei de acordo com a palavra de Deus. E aí eu não consigo assimilar muito porque às vezes você faz esboço, né? E você fala: eu quero falar isso e tal. E quando eu chego aqui eu não consigo nem falar um tantinho assim do esboço. Mas quando eu falo algo da experiência que eu tive com Deus, aí é diferente. Eu falei: Senhor, muito obrigado pelo esclarecimento, pela parte que me toca. Eu falei: isso é bom. Isso é bom porque eu percebi o quê? Que às vezes eu falar para a multidão, eu falar para números maiores, eu não falo com, vamos dizer assim, com tanta eloquência quando Deus ele manda uma pessoa no pessoal para me falar, que é o que tem acontecido ultimamente. E eu tenho agradecido muito a Deus por isso. Ainda hoje eu estive com uma pessoa que acabou de sair das drogas e fez um serviço lá com a gente lá, né, um pintor. Ficou 4 meses internado, né, se recuperou, graças a Deus, estamos na peleja e orando para que ele não volte a ter recaída e tudo mais. E eu conversando com ele ali, aí nós fomos na padaria tomar um cafezinho lá, e a moça da padaria reconheceu ele, que ele fez uma pintura para ela, e o dono da padaria também, conversando, conversa vai, conversa vem. Aí na hora que nós chegou lá no trabalho, ele falou assim: rapaz,
Eu vim andar com esse homem aqui, só tomei lapada. Aí juntou o homem da padaria lá e falando, e ele, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus e eu falei assim, obrigado, que o Senhor mande mais pessoas assim, para a gente poder cuidar. Esse é o papel do cristão. Esse é o papel do cristão. A gente poder cuidar, abraçar. Jesus ele vai dizer que ele veio para os doentes. Qual o nosso papel hoje aqui? Nós estamos aqui para servir os doentes e os necessitados. Então não vamos jogar a toalha jamais. A obra do Senhor ela é feita por amor. Ainda que nesse texto ainda está escrito. É feita por amor. Não é por força, não é por violência, é por livre e espontânea vontade. Aí assim acontece o milagre de Deus. Amém? Assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Louve ao Senhor com suas palmas nessa noite.